Olá, meus amigos. Hoje nós estamos gravando a página 7 da carta 3 de Cristo. E ele prossegue nos seus relatos. Vamos ouvi-lo. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e trouxeram até a mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria tornada visível. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder influir ou fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos, e sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza de que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava e assim foi acontecendo até que toda a multidão teve a sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras do alimento. Assim demonstrei que a matéria, tudo o que é visível no universo, é mente, consciência, tornada visível pela vibração das partículas, o que a ciência chama de partículas. Mudança na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria acontecem como consequência das imagens movimento poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente e consciência. Quando, com uma consciência amorosa, se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isto também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betsaida, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao se vê-los recobrarem a vida e a saúde, e perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé é fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé que surge da sua necessidade de crer em algo, por que tal crença servirá a seus propósitos de algum modo? Pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu, você crê que é verdade, você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão e receberão.
Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois, não importa o quanto explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Então, terceiro parágrafo já da página 8. Interessante, né? A fé remove montanhas. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele diz que isso aqui é uma distorção dos ensinos dele, porque a fé é algo abstrato. Abstrato é aquilo que não está visível aos olhos, é invisível. Abstrato é diferente de concreto. Concreto é tudo que você toca, que você pega, tem corpo, tem peso. A fé é abstrata, assim como a vontade, assim como a fome, assim como a dor. Isso é abstrato, você não pega, mas sente. E ele disse que é impossível medir isso com tamanho. De fato, é algo sem sentido. Como é que você vai medir a fé do tamanho de um grão de mostarda? Essa é uma prova de que houve uma má interpretação do que ele disse. E isso perdura até hoje, a gente não discute. Fé do tamanho de um grão de mostarda poderia remover montanha. Eu fico pensando se a gente tivesse, então, nesse caso, uma fé do tamanho de um girimum ou de uma jaca, né? Uma melancia. Então a gente era capaz de subir lá no céu correndo e voltar assim rapidamente, né? Porque já que é pela fé, pelo tamanho da fé, na verdade não existe tamanho de fé. Existe intensidade de fé, já que não se toca, não se pega, não se segura, não tem peso, não tem matéria, não é concreto, é abstrato. Então, são as discrepâncias que encontramos aí e que as pessoas falam com a naturalidade como se fosse uma coisa muito comum. E ele diz que isso é uma prova da má interpretação das suas palavras, porque isso não se mede. Você tem fé ou não tem, mas isso está aliado à crença que é abstrata. Você acredita mais ou menos numa coisa ou não? Vamos dizer para você que eu digo que em tal lugar está acontecendo tal coisa. Pela amizade que você tem por mim e pelo que você me conhece, você fala, olha, o Alcir é incapaz de mentir. Então, eu creio porque ele falou. Mas ainda assim você não tem a certeza como se você tivesse visto. Então você acredita na minha palavra e sabe que pela minha palavra aquilo está acontecendo. É uma espécie de fé aliada à crença. Agora, se você for lá e ver, você fala, não, é verdade, eu posso confirmar porque eu vi. Se outra pessoa disser que eu estou mentindo, aí você pode dizer, é verdade porque eu estive lá e vi. Primeiro ele me falou, eu acreditei porque conheço ele, mas eu fui lá e vi. Isso é um tipo de fé, certeza. Agora, isso não se mede, né? Mas enfim, tá aí. Grão de mostarda, ele disse, isso é uma falácia, eu nunca falei isso, porque não sou insensato ao ponto de medir algo que não tem peso, não tem corpo, não tem matéria, no lugar de algo abstrato. Então tá aí, gente. Só essa consideração que eu queria fazer para vocês. E ele disse que sabia que era impossível as pessoas ter fé para fazer os milagres que ele fez, porque somente a ele foi mostrado aquilo lá no deserto e, portanto, ele compreendeu o mecanismo. Mas por mais que ele fale, a gente vai criando uma imagem mental e não experiencial. E é preciso experienciar algo para poder fazer algo dentro daquilo, não só porque acredita, mas porque conhece o mecanismo. E é por isso que ele diz, ninguém viu o Pai, só eu vi o Pai. E, portanto, desbancou todos os fariseus e isso lhe rendeu a morte no madeiro. Paz e luz a todos, Deus conosco.